O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus, mas de toda a palavra da boca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam contigo e com toda a tua família, meu irmão, minha irmã. Nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, mais um dia queremos elevar ao Senhor a nossa oração, estar na sua presença, meditar a sua palavra. Preparemos o nosso coração para ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: e ao rezar, não fiquem repetindo palavras inutilmente como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do exagero de palavras. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês conhece a necessidade de vocês antes que vocês lhe peçam. Portanto, rezem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque de fato, se vocês perdoarem as faltas das pessoas, também seu Pai Celeste perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, seu Pai também não perdoará as faltas de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O valor da oração não está na abundância das palavras e louvores, mas sim na sinceridade e disponibilidade do coração. Dirigimo-nos a Deus como Pai nosso, o que não impede que vejamos em Deus também a dimensão da Mãe. Deus é o Pai que ama cada um de nós como uma mãe ama o seu filho. O reino aqui na terra acontece na realização da vontade de Deus, que é a vida plena para todos. Nossa adesão à vontade de Deus implica em nosso compromisso efetivo com a prática do amor e a luta pela justiça, que são as características deste reino. Com este desejo, nos tornamos solidários em torno da partilha do pão de cada dia, encontrando o próprio perdão do Pai na prática do perdão recíproco. Na prática da misericórdia e do perdão, consolidamos os laços de fraternidade e da paz, e Deus nos ajudará a nos libertar das tentações do maligno. Trata-se do poder maligno que nos propõe salvarmos nossa vida na busca do sucesso pessoal e da riqueza, características da perversa economia de mercado, abandonando os pobres e excluídos. Encontramos nossa vida no cumprimento da vontade do Pai, na renúncia ao supérfluo, na partilha com os que necessitam e nas relações comunitárias e sociais vividas na reconciliação e na harmonia. Orando ao Pai, tornamo-nos conscientes de que estamos presentes diante dele, bem como de seu Filho Jesus, envolvidos por seu amor que nos transforma. Convido a ti, meu irmão e minha irmã, a acompanhar agora a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2021, cujo título é Vamos subir a Jerusalém. Quaresma, tempo para renovar a fé, a esperança e a caridade. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ao anunciar aos discípulos a sua paixão, morte e ressurreição, como cumprimento da vontade do Pai, desvenda-lhes o sentido profundo da sua missão
e convida-os a associarem-se à mesma pela salvação do mundo. Ao percorrer o caminho quaresmal que nos conduz às celebrações pascais, recordamos aquele que se rebaixou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Neste tempo de conversão, renovamos a nossa fé, obtemos a água viva da esperança e recebemos com o coração aberto o amor de Deus que nos transforma em irmãos e irmãs em Cristo. Na noite de Páscoa, renovaremos as promessas do nosso batismo para renascer como mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito Santo. Entretanto, o itinerário da Quaresma, como aliás todo o caminho cristão, já está inteiramente sob a luz da ressurreição, que anima os sentimentos, atitudes e opções de quem deseja seguir a Cristo. O jejum, a oração e a esmola, tal como são apresentados por Jesus na sua pregação, são as condições para a nossa conversão e sua expressão. O caminho da pobreza e da privação, o jejum, a atenção e os gestos de amor pelo homem ferido, a esmola, e o diálogo filial com o Pai, a oração, permitem-nos encarnar uma fé sincera, uma esperança viva e uma caridade operosa. A fé chama-nos a acolher a verdade e a tornar-nos suas testemunhas diante de Deus e de todos os nossos irmãos e irmãs. Neste tempo de Quaresma, acolher e viver a verdade manifestada em Cristo significa, antes de mais, deixar-nos alcançar pela palavra de Deus, que nos é transmitida de geração em geração pela Igreja. Esta verdade não é uma construção do intelecto reservada a poucas mentes seletas, superiores ou ilustres, mas é uma mensagem que recebemos e podemos compreender graças à inteligência do coração, aberto à grandeza de Deus, que nos ama ainda antes de nós próprios tomarmos consciência disso. Esta verdade é o próprio Cristo que, assumindo completamente a nossa humanidade, se fez caminho, exigente, mas aberto a todos, e que conduz à plenitude da vida. O jejum vivido como experiência de privação leva as pessoas que o praticam com simplicidade de coração a redescobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas que, feitas à sua imagem e semelhança, nele encontram plena realização. Ao fazer experiência de uma pobreza assumida, quem jejua faz-se pobre com os pobres e acumula a riqueza do amor recebido e partilhado. O jejum, assim entendido e praticado, ajuda a amar a Deus e ao próximo, pois, como ensina Santo Tomás de Aquino, o amor é um movimento que centra a minha atenção no outro, considerando-o como um só comigo mesmo. A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida, permitindo-lhe fazer morada em nós. Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo o que a atravanca, inclusive da saturação de informações, verdadeiras ou falsas, e produtos de consumo, a fim de abrirmos as portas do nosso coração àquele que vem a nós, pobre mas cheio de graça e de verdade, Filho de Deus Salvador. Nossa programação semanal, hoje, terça-feira, dia 23, às 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Quarta-feira, dia 24, às 12 horas e às 18 horas, a Santa Missa no Santuário Santo Antônio. Quinta-feira, dia 25, às 18 horas, missa no Santuário. Sexta-feira, dia 26, às 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento. 15 horas, terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo. Às 18 horas, a Santa Missa no Santuário. Sábado, dia 27, às 18 horas, missa no Santuário Santo Antônio. Para o domingo, dia 28, missas no Santuário Santo Antônio às 7 horas, 8 horas e 30 minutos, 10 horas e 18 horas.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos dê a saúde, o Espírito Santo vos ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E justos igualmente.